Vamos ver se ele vai entrar. Ah, acho que vai. Opa! Que bom, doutor Planck. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, doutor Frank? Sim, muito bem. Ah, que Só aumentar aqui o volume. difícil para eu poder te contar, então estava difícil para eu conseguir te colocar para dentro. Prazer em tê-lo aqui conosco. Agradeço muito o senhor ter aceito o nosso convite. E espero que nessa próxima quase uma hora nós possamos conversar e esclarecer tantas dúvidas, né? Não só minhas, mas acho que da grande maioria das pessoas que trabalham na defesa, na proteção dos animais, sejam médicos veterinários, sejam pessoas da área do direito, sejam voluntários, porque existem realmente muitas dúvidas sobre essa nova lei, né, que amplia a penalização de crimes para pessoas que maltratam cães e gatos. Antes de mais nada, eu queria apresentar então o doutor Manuel Franklin Fonseca Carneiro, ele é juiz de direito do TJDF, especialista em direito animal pela Escola de Magistratura Federal do Paraná, a ESMAF, e professor de direito animal da Escola de do Distrito Federal. Então, acho que nós estamos em boas mãos aqui, doutor Franklin, e gostaria de ouvir um pouco o senhor agora, por favor. Eu desliguei aqui o meu Wi-Fi, tive um probleminha, eu vou fazer pela operadora mesmo, espero que todos estejam me ouvindo bem. Estamos sim. Posso prosseguir? Pode, tá, o seu som está ótimo, sim. Aí, inclusive, a sua imagem agora está em movimento, porque ela estava congelada. Ah, sim, sim. Pois é. Bem, então, nós estamos aqui para falar dessa nova lei, a Lei 1406 de 2020, sancionada agora, entrou em vigência no dia 30 de setembro, e eu tenho visto alguns comentários nas redes sociais, artigos publicados, dizendo que essa lei ela é inconstitucional, porque ela teria ampliado a pena para crimes de maus tratos a animais, um fato superior aos crimes cometidos contra os seres humanos. E isso aí não é verdade, ao contrário, isso é uma inverdade. O que a lei diz, o que o Código Penal e algumas leis penais dizem, é exatamente o contrário. Então, eu vou tentar mostrar aqui que as penas contra humanos, se fossem realizadas as mesmas condutas que são usadas para maltratar animais, se essas condutas fossem usadas em seres humanos, as penas seriam muito maiores. Então, essa lei ela é proporcional, se ela é proporcional, ela é constitucional também. Ótimo, doutor. A senhora está me ouvindo, doutora? Eu acho que eu estou ouvindo. Esse primeiro esclarecimento do senhor, eu acho ele muito importante, porque, na verdade, essa polêmica, né, ela foi gerada desde o dia em que a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e depois aprovada no Senado, e já gerou todo esse ruído, né, por parte de muitos políticos, que essa legislação ela estaria equiparada à legislação de punição dos seres humanos, né? Então, acho que esse seu primeiro esclarecimento é bastante importante. E acho que o doutor Franklin caiu. Doutor Franklin, o senhor está me ouvindo? Sim, agora sim. Acho que voltamos ao normal. Será que é a sua conexão que está ruim ou é a minha? O pessoal Não, está vendo quem melhor, eu ou o doutor Franklin? Gente, faz comentário aqui, por favor. Pode falar, doutor Franklin, que eu estou te ouvindo bem. sim, já podemos começar então a falar sobre o tema, as pessoas já entraram? Já sim, nós já temos 50 pessoas conosco aqui. Então, vou fazer uma repetição breve aqui do que eu falei antes, para que todos saibam, né? Eu tenho ouvido comentários, tenho lido comentários nas redes sociais, artigos publicados, dizendo que essa lei que aumentou a pena dos crimes de maus tratos contra cães e gatos, ela seria inconstitucional.
principalmente porque ela colocaria uma pena desproporcional, uma pena que seria muito grande, se fosse comparada com humanos. E eu vou provar aqui que não. Basta ler o Código Penal e algumas leis que definem crimes para nós vermos que se aquelas condutas que são utilizadas para maltratar animais, se elas fossem cometidas contra humanos, as penas seriam muito maiores. Certo? Então, a metodologia é essa, é a primeira parte do nosso encontro aqui. A segunda parte vai ser mostrar como que a lei é aplicada na prática, desde o momento que o policial faz o flagrante delito até chegar a uma condenação criminal. Espero ter tempo para isso. Se não quiser, a gente abre outra, doutor Franklin. Pode ficar tranquilo. A gente termina uma live e começamos outra. Não preocupa. Fique à vontade. Certo. Bom, então eu gostaria que a senhora anotasse para mim, por gentileza, perguntas que aparecessem, que eu não vou conseguir, talvez, pegar todas, né? Então, eu vou dar o exemplo de um crime, infelizmente, aconteceu domésticos. Muitas vezes amarrado, amordaçado, às vezes até enterrado vivo. Cometeu um crime de maus tratos, há dúvida quanto a isso. E, se for contra cão ou gato, a pena será de 2 a 5 anos de reclusão, se for cometido a partir do dia 30 de setembro. Não atinge, logicamente, os crimes cometidos anteriormente à lei. Eu fico imaginando aqui se essa mesma conduta de abandonar um animal, um ser humano, amordaçado, acorrentado, num lugar que ele não consiga sair, não consiga buscar socorro, qual seria o crime que se aplicaria a essa conduta? E um grande erro que eu tenho visto é que as pessoas têm utilizado o crime de abandono do incapaz para comparar essa conduta. Isso não é verdade, em absoluto. O crime de abandono de incapaz não diz isso. Já adiantando, se alguém abandonar o incapaz para que ele morra ou se machuque, essa pessoa vai responder por crime de homicídio. Homicídio qualificado, que a pena máxima é de 30 anos de reclusão. Não vai responder pelo crime de abandono de incapaz. Então, essa comparação ela é errada. Por quê? O abandono de incapaz, o título do crime é um pouco confuso, realmente. Mas esse abandono significa um distanciamento. Não é aquele abandono para abandonar definitivamente, para deixar morrer. É um abandono, na verdade, um distanciamento do incapaz temporário. Eu vou dar um exemplo que aconteceu até aqui na minha vara recentemente. Um jovem foi, segundo a polícia, né, foi a uma praça pública de uma cidade satélite aqui de Brasília, onde eu atuo, e ele deixou, e foi atrás de drogas, é usuário de drogas, foi numa praça que é ponto de drogas, segundo a polícia já aproveitou para também utilizar drogas e deixou o filho, na verdade, o enteado, dentro do carro, com os vidros abertos, ventilado, a criança não corria perigo de vida. Só que transeuntes passaram, viram aquela criança dormindo sozinha num carro, chamaram a polícia. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por abandono de incapaz. E depois ele alegou em sua defesa, eu não julguei o caso ainda, mas ele fez uma alegação até pertinente que ele só foi, estava esperando chegar a gasolina, que tinha acabado a gasolina do carro dele, que ele não perdeu de vista o incapaz. Então vejam que é bem diferente a hipótese. Se fosse simplesmente o abandono de incapaz, que não se aplica a crime de maus-tratos, porque o crime de maus-tratos exige uma conduta dolosa para praticar aqueles maus-tratos. No caso de abandono, esse abandono pode gerar consequências e a pena fica maior. Então, só para se ter uma ideia, o abandono de incapaz, a pena é de 6 meses a 3 anos. Então, a pena é pequena, nesse caso que eu citei aqui. Mas se, por exemplo, essa criança tivesse acordado, né, não tivesse visto o padrasto, e tivesse tentado sair do carro e se machucado, quebrado um braço, por exemplo, a pena já não seria mais de 6 meses a 3 anos. A pena já seria de 1 a 5 anos de reclusão, podendo ter um aumento de 1/3 em determinadas condições. Se essa criança morresse, por exemplo, então sair, batesse com a cabeça e morresse, ou fosse atropelada, aí a pena já seria bem maior, de 4 a 12 anos de reclusão, podendo chegar a 16 anos. Então, as pessoas que fazem essa comparação, eu acredito que estejam até mal intencionadas, as que entendem de direito, que são bacharéis em direito, logicamente,
porque esse crime não se aplica aos animais. Isso aqui é um crime que a pessoa se distancia do incapaz, ele não abandona definitivamente, ele se distancia, coloca aquele incapaz em perigo. Esse perigo pode não gerar nada, mas pode gerar uma lesão corporal, pode gerar uma morte. Aí vão ser aplicadas as penas. Então não dá para comparar o abandono de um animal para morrer, amordaçado, enterrado vivo, dentro de uma mala, amarrado numa árvore no meio do mato, não dá para comparar esse tipo de conduta com a conduta de abandono de incapaz. E mesmo que quisessem comparar, teriam que mostrar todas as outras penas do crime, não uma forma simples, em que não teve nenhuma consequência para o incapaz. Então, essa comparação ela é equivocada. Repito, se a pessoa abandonar um ser humano, da forma como abandona um animal, amarrado, amordaçado, enterrado vivo para morrer, essa pessoa vai responder por homicídio qualificado, pena máxima de 30 anos de reclusão. Então, a lei é inteiramente proporcional. A pena para os humanos ela é 6 vezes maior do que a pena que seria aplicada para o animal. Certo? Essa é a primeira comparação que eu queria fazer, que está tendo muita gente falando e usando esse crime para comparar e não é real. Uma outra Na forma de se verdade, comparar. doutor, eu até vou aproveitar para fazer um comentário aqui, que algumas pessoas colocaram, né? Essa colocação, que muitas vezes o uso, inclusive, dessa argumentação visava fazer com que as pessoas falassem, olha, estão comparando animais com pessoas, né? Para a sociedade se mobilizar um pouco contra a lei, porque ela teve um apelo muito importante da sociedade, entendendo que era importante que essa lei mesmo que numa quantidade menor de anos, né, vamos dizer assim, para a pessoa ser responsabilizada pelo crime, ela passasse a ter uma pena maior, porque hoje o que a gente sabia que existia até o dia 29 era aquela questão de que a pessoa ia lá, registrava um boletim de ocorrência, ela ia embora. Depois, quando fosse, ela tivesse frente ao juiz, o que acontecia? Na imensa maioria das vezes, era o pagamento de cestas básicas, uma, duas, três, de acordo com o que se decidisse naquele momento, e o problema continuava existindo. Outro problema era a questão do próprio autor da ação delituosa contra o animal ser mantido como fiel depositário do animal. E agora parece que isso também mudou. É isso mesmo que aconteceu, doutor Franklin? Sim, exatamente, porque antes era considerado um crime de menor potencial ofensivo. Existe uma lei própria que regula o que é crime de menor potencial ofensivo, e a pena máxima é que não é superior a 2 anos. Então, como a pena, antigamente, né, antes era de 3 meses a 1 ano, então esse crime era considerado de menor potencial ofensivo. O agente não ia ser julgado numa vara criminal, como ele vai hoje, ele iria para um juizado especial criminal, e nem haveria julgamento. Se ele não fosse reincidente ou não tivesse usado esse benefício antes, ele simplesmente pagaria umas cestas básicas e sairia livre, sem nenhum processo criminal, sem nenhum registro. Então, era a certeza da impunidade. E eu vejo na prática é muito difícil que os ativistas conseguissem que o promotor de justiça desse alguma pena pecuniária para o infrator. Geralmente era um curso, né, sobre direito ambiental. Então, mesmo quando tinha cesta básica, eram poucas, e nem sempre, muitas vezes, a pessoa nem sequer pagava essas cestas básicas. Então, era impunidade total. Hoje, não. Hoje, para cães e gatos, como a pena máxima ela é superior a 2 anos, é 5 anos, não é um crime comum. Vai ser julgado por uma vara criminal, por um juiz de direito, normalmente como qualquer outro crime. Uma coisa que eu queria saber, doutor Franklin, é o seguinte: então a pessoa ela foi presa, ela vai para a delegacia, ela vai ficar presa, ela não vai poder assinar um documento que ela vai responder em liberdade e ir embora para a casa dela, ou ela pode ser liberada mesmo com essa questão diante dessa alteração do período de penalização? Não, se for com a lei atual, se for feito auto de prisão em flagrante, a pessoa não é liberada, ela fica presa, fica retida até chegar a data, geralmente é 24 horas, que ela manda para haver audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, dependendo do caso. Tivemos um caso recente ontem, em Maceió. Primeiro caso de prisão preventiva, não é só prisão em flagrante, ele foi preso em flagrante na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva do réu, que é a extrema crueldade como ele praticou
o crime contra o animal de estimação dele, então ele É considerou que aquela aquele pessoa caso não queria. do senhor que deu paulada até num cachorro, tentando matar o cachorro, um senhor de idade, é isso? Ele disse que atropelou o cachorro e tentou dar golpes de misericórdia, mas a polícia não acreditou muito nisso. Então, assim, foi uma decisão muito corajosa do juiz lá de Maceió, e foi o primeiro caso no Brasil que houve a prisão preventiva. Então, o que acontece hoje, a pessoa não é mais solta, como antes. Antes, no tempo que era um crime de menor potencial ofensivo, é o que a senhora falou, o criminoso assinava um termo de comparecimento ao juiz e era liberado. E muitas vezes ele saía pela porta da frente da delegacia primeiro que o animal. Já teve caso que a doutora Ana Paula, no caso de estupro, né, zoofilia, a cadelinha estava muitíssimo machucada, que era uma filhote. O criminoso saiu, preencheu lá, prestou as informações, assinou o termo de comparecimento e foi liberado. E a doutora Ana Paula não estava nem conseguindo ainda se aproximar da cachorra, que estava ferida, estava agressiva, né? Então, isso não vai Eu acontecer mais. acompanhei o caso. Eu Só que acompanhei o lembra desse caso da caso, né? doutora Ana Paula. Ela me contou. E, assim, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor: nós tivemos um caso recente também aí em Brasília, de uma mulher que moravam duas irmãs, né? E ela espancou gravemente o cão, e ela também foi presa, né? Nesse caso, por exemplo, ela também provavelmente ficou presa, ou, diferentemente desse senhor que, na audiência de custódia, ficou preso preventivamente, ela foi liberada e responde a um processo agora. Como é que funciona? Ela deve ter sido liberada, eu não acompanhei, mas ela deve ter sido liberada para responder o processo em liberdade, que é um direito de toda pessoa, né? Quando o crime é muito grave, feito de uma forma que representa assim, uma comoção popular, ou então quando a pessoa está ameaçando ou coagindo testemunhas, que é muito comum, aí sim é decretada a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva é uma prisão excepcional. Ela não é uma prisão, não é assim normal a pessoa responder presa, a não ser quando o crime é grave. Então, nesses casos, muito provavelmente essa mulher ela vai ser liberada, mas vai responder ao processo criminal. E o mais importante é que as penas têm que ser somadas. Ela não cometeu só um único crime ambiental, ela cometeu um crime de direito animal, um crime contra cada animal. Cada animal que ela maltratou foram três. Eu, inclusive, ajudei a fazer resgate de dois, levar do hospital para os lares temporários. Cada um teve seu próprio sofrimento. Então, nós já estamos convencendo, o Ministério Público aqui em Brasília já está conosco, reconhecendo que tem que ser somada a pena para cada animal que foi maltratado. Não dar uma pena única, como vinha sendo dada antes. Então, assim, mudou. Mas é bem provável, eu acompanhei a audiência de custódia foi ontem, que essa senhora aqui de Brasília ela tenha sido liberada, mas ela vai continuar respondendo ao processo criminal. Né? Está com o É, nome lá nos tribunais, certo? certo. Então, Ontem começou o 7º Congresso Brasileiro de Bioética e Direito Animal. Eu acredito que o senhor deve estar acompanhando, né? É difícil às vezes, a gente acompanhar tudo, mas eu ouvi justamente isso hoje da doutora Samila Moll, que mesmo em Belo Horizonte, né, a gente tem em Minas Gerais o CDF, que é a Coordenadoria Especial de Defesa da Fauna, que é o único estado que tem, mas parece que esse consenso, né, da somatória das penas, ele está rapidamente se esparramando pelo país, em especial, eu não sei se foi o primeiro caso, tá, doutor Franklin? Depois do caso Dalva, em São Paulo, né, onde a doutora Vânia Túlio conseguiu encaminhar os animais para o doutor Paulo Maiorca, na patologia da USP. Ele fez o laudo de vários animais que foram recolhidos e se mostrou que realmente ela matava os animais, né, com injeções letais intracardíacas, e ela acabou presa, fugiu, depois foi presa novamente, inclusive ela teve um aumento da pena, né, depois desse episódio. Agora, o senhor acredita, então, que, como no caso da Dalva, a pena seria muito maior do que os 12 anos iniciais que ela ficou presa, que ainda não existia essa alteração na lei, né? sim, mas como foram muitos animais, foram 37, a pena foi de 5 meses, de uma semana para cada um, e multiplicado por 37, deu, já em recurso, 16 anos de prisão. E mais um ano pelo uso da cetamina, que é uma substância controlada, e ela não Sim. podia ter usado. Mais um ano com a pena de 17 anos. Foi o primeiro caso no Brasil que você tem notícia, não sei, né? Não dá para afirmar, mas o que nós conhecemos é que foi o primeiro caso no Brasil. O Ministério Público de São Paulo conseguiu, em recurso, somar essa pena. Agora vai ficar muito pior, porque a pena vai ser de 2 anos mínimo, vai ser somada para cada um.
Doutor Então, Frank, outra coisa que eu queria perguntar para você é relacionado a essa questão dos crimes. Por exemplo, você usou um exemplo bem importante agora. Além do crime contra os animais, ainda tinha o uso de uma droga que a pessoa não podia ter feito uso, né, para matar os animais. Num caso onde você encontre outras irregularidades ou outros atos ilícitos no ambiente, também essas questões elas podem ser somadas, além do aumento da pena pelos maus tratos, né, com os animais, ainda pode outras coisas se somarem a essa penalização. É isso que acontece? sim, a pessoa responde por todos os crimes. A forma como vai ser feita essa soma nem sempre é a soma mesmo. Às vezes tem um benefício chamado crime continuado, que é dado. Por exemplo, um criminoso faz um arrastão, ele rouba 10 pessoas ou 20 naquele mesmo momento. Ele responde pelo crime, pela pena de um crime só, é acrescido, né, com acréscimo, porque foi tudo naquele mesmo contexto. Então tem que analisar o caso concreto. Geralmente, nesses crimes contra animais, eles são individualizados mesmo. A pessoa quer maltratar cada um deles. Não é uma coisa que é feita assim, com aquele desígnio único. Então, cada caso tem que ser examinado, mas, a princípio, todos os crimes são considerados. A forma como vão ser somadas essas penas é que vai ser decidida depois. Mas todo Ótimo. crime tem cetamina, muitas vezes tem tráfico de animais. No tráfico, eles maltratam, eles colocam os animais traficados em malas fechadas. 90% deles morrem asfixiados. Então, a pessoa vai responder por dois crimes: o crime de apanha ilegal de animal silvestre, que é o artigo 29, e responde também pelos maus tratos, por cada um desses animais, porque também foram Entendi. maltratados e foram apanhados. Então, tudo é considerado. Certo? Deixa eu Então, perguntar uma outra coisa para o senhor. Essa lei, ela trouxe outras alterações, ao que me parece, né? Ela teve uma somatória de 1/3 a 1/6 se o animal vier a óbito, e a questão do animal, da pessoa não poder ficar com o animal mais. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente essa questão, tanto da somatória, caso o animal venha a óbito, como essa questão do animal não poder ficar mais com a pessoa. O senhor pode esclarecer um pouquinho para nós? sim, isso é uma causa de aumento de pena. Isso é muito comum em direito penal. Quase todo crime tem suas formas mais graves, né? No crime de roubo, se esse roubo é usado uma arma de fogo, a pena é aumentada em 2/3, é quase o dobro, né? Então, todo crime tem. No nosso caso aqui de maus tratos, essa causa de aumento é de 1/3, 1/6 a 1/3, no máximo 1/3. Então, esse crime, que era a pena máxima de 5 anos, se houver a morte do animal, em função desses maus tratos, a pena vai para 6 anos e 8 meses. Certo? Certo. Porque pode ver que no começo do artigo fala praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Não fala em morte. A morte vem mais embaixo. Se morrer, por conta desses maus tratos, aumenta-se a pena em 1/3. Tem até 1/3. Então, o máximo que pode chegar a 6 anos e 8 meses, em vez de 5, se houver a morte do animal. Logicamente para cães e gatos, né? Então, vamos Entendi. prosseguir, então? Tem mais alguma dúvida? Não, eu tenho a dúvida dessa questão de manter o animal, doutor Franklin, Sim, da pessoa não poder manter o animal. Se o senhor puder esclarecer, eu agradeço muito. certo, certo. É porque o animal geralmente ele é apreendido, está na lei, artigo 25 dessa lei de crimes ambientais, o animal é apreendido. E muitas vezes a autoridade que apreende não tem com quem deixar os animais apreendidos. O cachorro ainda se consegue achar com alguma dificuldade, mas você consegue. Agora, quando é gado de briga, por exemplo, ninguém vai querer na sua casa, né? Então, deixa-se com o próprio infrator. Só que ele passa a não ser mais o tutor, ele passa a ser fiel depositário do animal. O animal fica à disposição da justiça, mas sob a guarda daquele infrator. Então, hoje, para cães e gatos, está proibido isso. Se o animal for apreendido, tem que ser entregue para uma ONG ou para uma pessoa física idônea. Não fica mais sob aquela guarda daquela pessoa até que o processo julgue se ela é culpada ou se ela é inocente. Logicamente, se for declarado inocente dela, a guarda é restituída. Se não, ele perde a guarda e vai ficar com terceira pessoa. Você entendeu? Agora, uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de perguntar para o senhor. Olha, nem todas as cidades no Brasil vão ter entidade de proteção animal, ou pessoas pessoas que vão poder ficar com esses animais. Que alternativa o senhor vê? Que talvez fosse importante ter um cadastro dessas ONGs
dentro das delegacias, se for o caso, porque é o caso da Polícia Civil agir, ou a Polícia Militar também vai poder agir, ou uma guarda municipal no município, um município menor, por exemplo, e ela for chamada, ela também vai poder agir. Eu queria que o senhor também esclarecesse essas duas coisas. Como é que vai funcionar isso de ter uma ONG, porque nem todo lugar tem, e como é que vai ser essa triagem, né? E qual é o órgão? Porque perguntaram aqui agora, doutor Frank, agora há pouquinho, se essas denúncias valem só para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar também pode agir nesses casos. Segundo o Código de Processo Penal, qualquer autoridade policial ela tem o dever de agir. E qualquer pessoa do povo, ou seja, quem não for policial, pode, né, agir também. Então, mesmo uma pessoa comum do povo, que vier passando para presenciar um crime, ela pode prender em flagrante o criminoso. Não é aconselhável, né, porque não tem treinamento próprio, não deve estar armado, então é aconselhável chamar a polícia, mas não é obrigado. Agora, o policial, tanto civil como militar, e a guarda municipal também, se ela exercer essas funções, eles são obrigados a agir. Então, essa denúncia que a população vai fazer pode ser de qualquer dessas autoridades. Elas têm a obrigação de agir. Certo? Agora, quanto à questão, a outra pergunta que a senhora fez foi como é que vai ser feito o cadastro em relação a quem vai ficar como cuidador desse animal? O que eu tenho proposto aqui para a Polícia Civil, inclusive a doutora Ana vai entrar em contato com eles, já foi chamada para tentar estabelecer um modus operandi, um roteiro para esses casos, que a maior dificuldade que a polícia tem é onde colocar o animal. O animal está todo arrebentado, queimado, espancado, com fraturas, ou então em estado muito debilitado, quase morrendo, muitos morrem, inclusive. Não dá para deixar o animal lá, mas também a pessoa não tem, o policial não tem para onde levar. Então, o que é que eu tenho proposto para isso? A lei fala em fiel depositário, a lei dos crimes ambientais, a mesma lei que define maus tratos, ela fala de fiel depositário. Ela fala que o animal tem que ser apreendido. E ela tem um regulamento, o decreto 6.514, parece que regulamenta, nos artigos 105 e 106, a figura do fiel depositário. Então, como eu vejo que a única solução para esse caso, esperar o governo construir abrigos, já sabemos que não vai funcionar. Não. E as ONGs nem sempre conseguirão ter. Então, eu só vejo funcionar com o engajamento, com o apoio da sociedade, ou seja, uma pessoa física ou qualquer, um vizinho, ele pode ir lá na hora, não, se comprometer a ficar com o animal, encaminhar o animal a atendimento veterinário, se for o caso, ele assina um termo na hora, naquele momento, sem burocracia, junto com a polícia, o policial militar ou civil que estiver lá fazendo a autuação, e ele já fica responsável pelo animal. É o que a doutora Ana Paula faz aqui em Brasília, já informalmente, né? Geralmente os policiais já a conhecem, dão um cachorro para ela leva para a assistência veterinária, tem uma ONG aqui, o Projeto Oração São Francisco, que angaria verbas para poder pagar, tem um convênio já com um hospital particular. Então, eu só vejo funcionar dessa forma. O governo construir abrigos não vai funcionar, os poucos abrigos que querem ser construídos vão ser aquele show de horrores que nós já conhecemos. Então, tem que ter engajamento da sociedade. Sempre tem pessoas dispostas, os próprios vizinhos se reclamam, e muitos se oferecem. Ou então tem algum parente para não ficar perto do criminoso que possa enviar o cachorro. Então tem que haver uma sensibilização das autoridades para desburocratizar essa questão do fiel depositário. O animal vai ter que ficar com o fiel depositário sempre, porque o governo não tem estrutura para manter esses animais. O que eu proponho é que esse fiel depositário seja feito de uma forma bem desburocratizada. A pessoa mostra o RG, a identidade, o policial chega, se aquela pessoa tem antecedentes criminais ou não, não tem uma pessoa idônea. Comprovante de residência, na hora ele faz isso, já leva o animal. É a única forma que eu vejo. Mas o animal pode ir também para uma ONG. Isso é mais um pouco complicado, né? Porque até que a ONG, alguma representante vá lá naquele momento, mas pode. O que não pode, até pela nova lei, é ficar com o infrator. O animal ficar com o infrator. E não pode também o animal ficar sem socorro veterinário. Eu só queria fazer um comentário, se o senhor me permite, porque várias pessoas comentaram a respeito disso aqui agora na sua fala. E eu entendo que é uma situação que nós vamos ter que acomodar ainda, doutor Franklin, porque nem sempre a vizinhança vai poder ficar, nem sempre tem a ONG, como o senhor falou, né? Eu acho que a gente já deu um bom passo aumentando, né, o tempo e a forma do entendimento de que maus tratos aos animais agora, de cães e gatos, passa a ser crime, né? Então eu vejo que nós vamos passar por um segundo momento de uma acomodação.
usando, por exemplo, o exemplo da Ana Paula, porque eu acho que é uma acomodação, inclusive, para o pessoal da área da segurança pública, né? Eu já vi algumas pessoas comentarem, inclusive pessoas da área do direito, que já tiveram oportunidade, depois da lei sancionada, de procurar uma delegacia, as pessoas ficarem meio assim, será que vão, será que não vão, será que registra, será que não registra, justamente por essa dificuldade. Então, o que eu vejo é que talvez vai ter que cada localidade arrumar o seu modelo, né? Qual que é o melhor modelo? Tem ações, tem cidade que o serviço público tem atendimento veterinário, tem cidades que o serviço público tem ONGs, tem cidade que o serviço vai poder contar com essa parceria, como o senhor falou, mas eu acho que cada situação, por enquanto, vai ter que ser tratada ainda de uma forma individualizada, porque o problema que eu vejo não é nem quem fica com o animal, muitas vezes, é quando o animal precisa de atenção veterinária e o custo disso, né? O custo, muitas vezes, do atendimento veterinário é um custo mais elevado. Então, eu também acho que trazer os veterinários para discussão na cidade, nos bairros onde a gente sabe que isso pode acontecer de alguma forma, talvez seja interessante. Doutor Franco, fique à vontade agora para seu próximo esclarecimento. Obrigada. Certo, então, seguindo a metodologia, né, eu já expliquei aqui que quem abandona um animal para que ele morra, se ele fizesse isso com um humano, seria responder por homicídio qualificado. Consumado se a vítima tivesse morrido, ou tentado se a vítima tivesse apenas se lesionado e conseguisse ser salvo. O crime equivalente, se fosse cometido contra humanos, não seria o abandono de incapaz. Já expliquei, né? Então, Já. mesmo abandono de incapaz, quando tem consequências, lesão ou morte, a pena pode chegar a 16 anos. Então, mesmo que fosse abandono de incapaz, a pena não seria aquela do tipo simples, que as pessoas usam, até acho que com má intenção, para tentar comparar. Bom, então, outro crime que eu vejo muito acontecer no animal é a privação de água e de comida, que é algo bastante cruel. É uma morte lenta e dolorosa. Se alguém tiver dúvida de como é esse tipo de morte, eu peço que fique com fome, com sede algumas horas, que você vai ter uma ideia exata do que o animal está sentindo. É a mesmíssima coisa que você está sentindo. Se tiver alguma dúvida, se tranque num carro, dia de sol, com os vidros fechados. Se aguentar ficar um minuto, imagine a situação daquele cachorro. Inclusive, o cachorro tem até menos meios de troca de calor com o ambiente do que o ser humano. Então, existe esse tipo de crime: privação de água, privação de alimento, o cachorro fica constantemente acorrentado, a corrente entra no pescoço, ficam cicatrizes, fere, às vezes até abre uma ferida, ficam 24 horas durante anos enjaulados. Aqui na casa de São Paulo, eu estudei esse caso, na perícia, na minha pós-graduação, o animal ficou 6 anos numa jaula. Tinha quintal, tinha tudo, mas ele ficou 6 anos numa jaula. Ele só saiu porque foi denunciado por uma tia. Então, assim, esse tipo de caso, se fosse cometido contra humanos, qual seria o crime? Seria o crime de tortura. O crime de tortura ele é previsto numa lei específica. Não está no Código Penal, mas ele é um crime também. É uma lei específica, a Lei 9.455/97. Então, quem fizesse isso com um humano responderia pelo crime de tortura. A tortura, como talvez as pessoas não saibam, não é apenas para os policiais que cometem, para conseguir uma confissão. Qualquer tipo de castigo feito para uma pessoa que tem a guarda do domínio de incapaz de uma outra pessoa, ela pode cometer o crime de tortura. Então, qual é a pena desse crime de tortura? A pena de 2 a 8 anos de reclusão, podendo chegar a 10 anos e 8 meses, dependendo da forma como foi praticado, por quem foi praticado. Aquelas causas de aumento de pena que nós já vimos, né? Sim. Se dentro da tortura resulta lesão corporal, a pena vai de 4 a 10 anos, podendo chegar a 13 anos e 4 meses. E se dessa tortura contra o humano resultou uma morte, como no caso do Amarildo, lá no Rio de Janeiro, aquele caso famoso, então a pena vai de 8 a 16 anos de reclusão, podendo chegar a 21 anos e 4 meses. Então vejam bem que a pena pelo crime de tortura contra humanos, lógico, ela é muito maior do que a pena equivalente aos animais, seja maus tratos através dessas condutas. Então, mais uma vez, nós não temos essa desproporcionalidade que estão alegando aí. A lei, os crimes cometidos contra humanos continuam sendo punidos com penas muito mais graves, muito mais severas do que aquelas penas cometidas contra cães e gatos, mesmo depois desse aumento recente. E depois eu gostaria de citar o caso de Sansão, que foi aquele animal que deu origem à lei. Eu tive o desprazer de conhecê-lo. O sofrimento daquele animal é incrível. A dificuldade que ele tem para se locomover, as pessoas não se atentam muito para isso.
é muito grande. Ele sofre com essa locomoção, ele sente dores e vai sentir pelo resto da vida. Tem que tomar analgésico todos os dias, várias vezes por dia. Não basta colocar uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas machuca o animal. Ele só pode ficar 30 minutos com essa cadeira de rodas. Um doador mandou buscar uma prótese em Denver, nos Estados Unidos, estado de Colorado, faculdade de Denver. Fazem uma prótese, mas estudaram o caso, só vão conseguir fazer uma prótese. Duas próteses ele não conseguiria se adaptar. Mas ele vai continuar com dificuldade, vai continuar a sentir dor, e é um cão que tem apenas 2 anos, ele tem mais uns 10 anos de vida de sofrimento. Sim, quer falar? Eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu queria que o senhor me contasse, porque esse caso, a pessoa vai responder por mais outras penalizações, né? Saiu, inclusive, um documento explicando que ele vai responder por 12 questões diferentes. Fora isso, ele já tinha, no passado, um ano antes, o pai desse cachorro do Sansão, ele já tinha pegado uma enxada e já tinha dado uma enxadada e o cachorro teve que ser eutanasiado porque quebrou a coluna do cachorro. O que me parece, doutor Frank, que eu queria que no final, depois da sua fala, o senhor esclarecesse, se a gente pudesse falar um pouco, é o quanto essa pessoa que causou todos esses anos, ela planejou tudo isso para fazer. Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas o cachorro estava latindo, a pessoa perdeu a paciência, foi lá e fez. O que é muito claro nesse caso e em milhares de outros que a gente vê é que a pessoa tem tempo de pensar, ela planeja fazer, porque ninguém planeja fazer o que ele fez com esse cachorro, ninguém faz no impulso uma atitude como essa, né? E infelizmente eu vi pessoas argumentando isso, né? Que o que ele fez foi porque ele estava nervoso na hora. Não, ninguém faz uma coisa dessa com um nervoso na hora. E eu gostei muito que o senhor está sempre comparando com as pessoas. Então, eu queria que o senhor trouxesse isso para uma realidade também em relação aos seres humanos. Sim, exatamente. No caso do Sansão, logicamente que esse infrator, esse criminoso, ele vai responder por outros 12 crimes, porque ele maltratava os próprios animais dele, com privação de fome e sede, galinhas, cachorros, gatos. É um sociopata, né? Uma pessoa cruel. Já tinha dado esse golpe de foice no outro animal e tinha decepou as patas do Sansão. Então, o caso dele mesmo, ele vai responder pela lei antiga, com a pena mais branda, mas pela quantidade de crimes, e ele já tem antecedentes, ele já foi para um juízo criminal comum, ele não foi para juizados especiais, ele não vai pagar a cesta básica, certo? Assim, porque ele cometeu esses outros crimes. Hoje, bastaria que ele tivesse cometido um contra o Sansão, já seria um crime comum, ia ser julgado por um juiz criminal comum. Então, veja bem, no caso de Sansão, só ele isoladamente, para a gente poder entender, ele decepou as patas. Qual seria o crime que, se ele tivesse feito isso com um humano, decepado as duas mãos, como o marido fez com a esposa aí, algum tempo atrás, né? Decepar as duas pernas, sei lá. Qual seria o crime? Seria o crime de lesão corporal, se fosse feito com humanos, né? De natureza gravíssima, que é a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então, essa pena de reclusão seria de 2 a 8 anos de reclusão. É uma pena pequena se for comparado ao ser humano, mas ela ainda é maior do que a pena que ele vai responder, que seria o máximo de 5 anos. Por quê? Porque o crime de lesão corporal está muito defasado na nossa legislação. As penas dos crimes de lesão corporal, elas são muito brandas. Então já está havendo um clamor, né, popular para que essas penas sejam aumentadas também. Mas mesmo assim ela já seria, aqui está hoje, que ainda é insuficiente para o crime, né, de lesão corporal, que é uma perda de um membro, ela já seria pena máxima de 8 anos, já seria maior que a pena máxima do que está sendo feito com o animal. O problema é que as pessoas comparam o crime de lesão corporal leve, a pena de lesão corporal leve é aquele crime que a pessoa dá um soco no outro e corta um pouco, cria um hematoma, é algo que não causa nem sequer uma lesão mais significativa. Então, essa pena é pequena, realmente, é detenção de 3 meses a 1 ano. Mas não é o que acontece com os cachorros. Ninguém vai ser punido porque deu um chute ou um soco no cachorro. Vai ser punido se houver uma lesão. Se esse golpe for tão forte que houver uma lesão, uma perda de um membro, aí a pena já é maior. A pena já não é mais aquela que está no começo do artigo. É como aquele crime de abandono de capaz que eu falei, que embora não se aplique aos animais, as pessoas analisam apenas a pena do crime simples, sem considerar quando há lesão ou quando há morte.
As penas são muito mais graves. Então, mais uma vez, essa comparação das condutas que se fazem contra animais com as condutas que se fazem contra humanos, essa comparação que está desproporcional, está igual, está superior, isso aí não é verdade. Certo? Então, eu queria comentar um caso, não conheço esse rapaz, eu vi um artigo, se chama Bruno Salles, não sei se é parente do nosso ministro ali do meio ambiente, mas ele tem o mesmo sobrenome e ele estava falando, comparou que se a pessoa, o criminoso, ele, por exemplo, ele agrediu uma mulher, a pena do animal vai ser maior do que a pena para a mulher. Na verdade, para mim, ele usou até de má fé, porque se ele é jurista, ele sabe que não é assim. A pena de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mas aquela lesão corporal simples, né? Um soco, um tapa que machuque, que deixa hematomas, ela é de 3 meses a 3 anos de detenção, e não de 3 meses a 1 ano, se fosse feita contra um homem ou com outra pessoa fora daquele contexto de violência doméstica. Ele é mais grave, aumentou o triplo, mas ela é uma pena diferente. 3 meses a 3 anos, se for uma lesão leve. Se for uma lesão grave, que resulta em lesão corporal grave, gravíssima, ou morte, a pena é maior. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte, a pena máxima é de 12 anos de reclusão. Então, alguém que sem ter intenção quis lesionar, mas acabou sem querer, matou a mulher, vai responder pela pena de lesão corporal seguida de morte, que é a pena de 4 a 12 anos de reclusão. Essa pena de 3 meses a 3 anos se fosse lesão corporal simples. Então, acho que essa pessoa usou até de má fé, porque quem é da área de direito não tem por que desconhecer as normas. Aqui basta uma leitura simples das normas. E eu vi também uma manifestação no Twitter da doutora Janaína Pascoal, e eu até pesquisei o currículo dela, porque eu não estava acreditando que ela tivesse falado aquilo. E ela tem doutorado na USP, não tinha razão para falar isso. Ela falou no Twitter que a pena é desproporcional, estava sendo superior aos crimes cometidos contra humanos. Eu não sei de onde ela tirou isso, porque a lei, como eu mostrei aqui, não diz isso. Então, as penas estão perfeitamente proporcionais, a pena de 2 a 5 anos para maus tratos a animais, cães e gatos. A partir de 30 de setembro, essa pena de 2 a 5 anos ele está perfeitamente proporcional às penas cometidas contra humanos. Então, ela não é inconstitucional, ela é constitucional, com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Tem várias coisas para considerar aqui. Para nós, que somos médicos veterinários, a gente tem tipologias diferentes em relação a essas questões. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem o caso de negligência, a gente tem o caso de omissão, a gente tem o caso de abuso, a gente tem a questão de maus tratos, a gente tem a questão de crueldade e a gente tem a questão de tortura. Então, a gente tem, no mínimo, 6 formas diferentes ao fazer uma avaliação de dizer o que está acontecendo num determinado caso. Tá? Por que eu estou falando isso para o senhor? Porque nós temos discutido entre os veterinários e entendemos que, provavelmente, agora, talvez exista uma possibilidade de uma área muito importante que tem crescido na medicina veterinária, realmente ela ser valorada, que é a área da medicina veterinária legal, que é a área que, na verdade, os profissionais têm a capacitação, também não é qualquer veterinário que sabe fazer toda essa análise, né? Claro que todo veterinário pode, mas com a qualidade e a necessidade, muitas vezes precisa ser um profissional que tem uma especialização nessa área. Então, a gente entende que isso talvez vai favorecer a que a gente tenha uma maior abrangência, né, dentro dessa questão de ter mais veterinários participando do processo jurídico. O que o senhor acha isso? O senhor acha que é uma tendência, que mais profissionais veterinários vão ser importantes para fazer essa tipologia e poder ajudar no enquadramento dessa questão? Porque eu vi que alguma pessoa aqui fez o seguinte comentário, doutor Frank. Porque assim, será que não era melhor pedir, orientar as pessoas, para as pessoas poderem cuidar melhor do animal e fazer? Então, para mim, ficou claro que as pessoas não entenderam o que é crime, o que é uma ação realmente que signifique você prender a pessoa, né, e tirar o animal, quando é um caso de omissão, quando é um caso de negligência que a pessoa tenha. Porque o que eu percebo é que as pessoas põem tudo num pacote só. Todo e qualquer ato
passa a ser tratado de uma forma só. Eu queria que o senhor esclarecesse como é que o senhor enxerga essa classificação e o senhor acha que os veterinários podem ser úteis nessa nova fase que nós vamos viver em relação à questão de maus tratos para cães e gatos. Sim, nós temos que ver o seguinte, acho que as pessoas estão confundindo uma conduta culposa, negligente, que possa ter algum tipo de maltrato, com uma conduta dolosa. Só vai ser punido aqui pelo crime de maus tratos se a pessoa teve a intenção de fazer isso. E, logicamente, se a pessoa deu uma palmada, embora não seja ético, deu uma palmada no cachorro, ou então um dia você quer esquecer o cachorro sem comida, ela não vai ser punida por isso. Ela vai ser punida se ela teve a intenção mesmo de torturar, de maltratar o animal. Deixou sem água, sem comida. Como é que se vê isso? Pelo próprio psicólogo corporal do animal. Os resgates que eu tenho participado, ajudado a doutora Ana Paula a fazer, alguns eu fiz também junto. E é uma guerra, né? Nós temos que convencer o policial que aquilo ali é um crime. Mesmo estando na lei, o policial reluta, porque não acha justo punir uma pessoa. Os cachorros estão em situação deplorável, com todas a coluna vertebral toda aparecendo, costelas aparecendo, todos os ossos protuberantes. O animal, às vezes, está com feridas abertas e saem larvas dentro dessas feridas. Já teve casos assim que mesmo o policial não delegado não viram maus tratos. Nós perguntamos o que é isso, o que significa isso. O animal está um cheiro de putrefação enorme, ele quase teve que amputar a pata. Só não amputou porque um especialista viu e chegou, não, deixem comigo que eu vou recuperar essa pata. Então não tinha como dizer que não era maus tratos. Tanto o policial civil como o delegado depois, provavelmente com pena da pessoa, da mulher que tinha maltratado o animal, não quis. Então isso é outra história que a gente está começando a mudar agora. Até porque agora não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Nenhum policial vai poder agora dizer que está com pena, não vai querer. O que as pessoas têm que se conscientizar é que é muito diferente da pessoa que tem uma pouca condição econômica, uma pessoa que é ignorante, que ela às vezes trata o cachorro não muito bem, mas ela não tem aquela intenção de lesionar. Para essas pessoas, sim, tem que ser dada orientação, para que ela saiba até as necessidades do animal, que ele não pode ficar preso muito tempo, que ele tem que se movimentar, que ele tem que passear. Mas quando a pessoa quer cometer o crime mesmo, não tem conversa. É a mesma coisa que chegar em casa, uma mulher toda arrebentada, lesionada, e o marido dizer, não, eu amo minha mulher, eu vou mudar. Tudo bem, lógico que ele mude, mas aquele crime ali está consumado. Aquele crime não pode ser esquecido. Mesmo que a mulher peça, não, eu não quero que prenda meu marido. Já aconteceu comigo isso várias vezes, quando eu fui juiz da lei da vara de violência doméstica. Eu não quero que prenda. Só não tem esse poder. A ação é penal pública incondicionada, ele vai ter que ser preso, sim, em flagrante delito. Depois, quando ele cumprir a pena dele, ou for absolvido, sei lá, aí os senhores, o casal se reconcilia ou não. Mas o crime consumado não existe mais como voltar. É como a pedra atirada, a palavra proferida. Já aconteceu. Então, o conselho tem que ser dado, sim, tem que ser orientado, mas para as pessoas que são, de uma certa forma, negligentes. Se elas quiserem maltratar, e todo mundo sabe que o ser vivo precisa comer, precisa beber, precisa ser bem cuidado, ter assistência veterinária. Se a pessoa não cuida, ela está tendo uma conduta dolosa. Não tem o que conversar. Vai conversar na frente do juiz, né, na audiência de instrução e julgamento. Pois bem, então agora a senhora falou sobre perícia, né? O PPBEC, o Protocolo de Perícia e Bem-Estar Animal. Realmente exige uma especialização do médico veterinário. E com essa nova lei, vai abrir um grande campo para os médicos veterinários, porque nós temos, segundo o IBGE, 52 milhões de cães e gatos domiciliados. Sim. Só uma coisa, esse dado já tem 10 anos, então provavelmente a gente pode agregar, assim, aleatoriamente, 10% a mais de população de cães e gatos, porque nesses 10 anos, o comércio, o incentivo à compra de animais, e mesmo os programas de adoção, mesmo com os programas de castração, eles cresceram muito, né, de 2010 para cá. Então, é provável, doutor Frank, que a gente já deve ter pelo menos 70 milhões de cães e gatos, com certeza, no Brasil. Desculpe só fazer essa interrupção, mas é porque eu mesmo uso muito esses dados, mas eles são de 2010, publicados em 2013, então eles já estão bem defasados. Né? Defasados. Eu uso que são os dados que nós temos oficiais, né? Então, geralmente eu uso nas minhas aulas e nas Sim, todos nós, porque são os oficiais, né? Que o IBGE liberou. E nós temos também 32 milhões de cães e gatos abandonados. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não é de São Paulo, foi feito um estudo em São Paulo que até 2030 vão existir mais focinhos do que narizes. Então, assim, é um fenômeno social. Quase a metade dos lares brasileiros já tem pelo menos um cão ou gato de estimação.
Então, é uma nova realidade social, que não pode ser ignorada. Os tribunais superiores já estão vendo isso. Está difícil convencer os tribunais estaduais, que ainda são muito antropocêntricos. Mas, bem, então a senhora falou de perícia aqui. Vamos falar sobre perícia. Perícia dos crimes que deixam vestígio, ela é obrigatória, segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal. Então, toda vez que a autoridade policial fizer uma apreensão de um animal, ele tem que ser periciado, sim. Isso vai abrir um grande campo de mercado para os veterinários que queiram se especializar nessa área. Hoje, nós não temos profissionais especializados em protocolo de perícia e bem-estar animal. Vai ter que ser feito com profissionais idôneos, que vão fazer o que eles puderem fazer. Mas a parte, por exemplo, de envenenamento, patologia, vai ficar um pouco prejudicada, porque exige conhecimento específico. A parte de ferimentos, né? Nessa parte, acho que qualquer médico veterinário consegue fazer um laudo. A parte de patologia, citologia, realmente já fica um pouco mais complicado, porque vai exigir uma especialização. Mas, de qualquer forma, vai ser obrigatório que em cada IML, de cada cidade, de cada estado, aquele IML tenha um setor veterinário também, porque a lei exige isso. Inclusive, no meu curso, eu idealizei 3 projetos de lei. Eu não sou analista judicial, não sou assessor judicial, legislativo, mas eu tentei elaborar, dentro das minhas limitações, o que eu gostaria que fosse feito por uma lei. Então, eu elaborei 3 leis, uma que era para criminalizar a conduta de cativeiro permanente, como, por exemplo, manter pássaros engaiolados. Está difícil passar isso aí, porque tem muita resistência. Mas fiz 2. Um destina verbas a abrigos e a protetores, verbas do SUS, porque as zoonoses elas estão presentes, então nada mais correto do que usar a verba do SUS para isso. E fiz um também criando o Conselho de Defesa de Proteção Animal, tipo um conselho tutelar, exatamente para que essas ações sejam centralizadas contra os animais. Mas, enquanto essa realidade não chega, um deputado distrital encampou meu projeto, melhorou bastante e propôs. Vamos esperar essa lei ser aprovada. Mas, enquanto não for, eu quero dizer, respondendo a sua pergunta objetivamente, que vai ser obrigatória a perícia, sim. Vai abrir um grande campo de mercado para os médicos veterinários, principalmente aqueles na área de especializados em área legista. Hoje, como tem o médico legista do IML, vai ter o veterinário legista também, para fazer os laudos, certo? Por isso que a senhora perguntou? Isso, exatamente. Deixa eu só fazer um comentário com o senhor e fazer uma colocação. Daqui a alguns minutos, acho que a gente tem mais ou menos uns 4 minutos para terminar. O senhor tem mais coisas que o senhor gostaria de falar? Porque eu teria mais perguntas. Mas se o senhor tiver um tempinho, eu gostaria que a gente, daqui a pouco, encerrasse essa live e abrisse uma outra para a gente colocar algumas questões. Porque, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui, olha, de uma pessoa perguntando o seguinte, Paniva, doutor Franklin, ainda que seja lei penal, legalidade restrita, posso aplicar um aumento para cães e gatos em outros contextos que não pets? Exemplo, animais de experimentação científica ou diversão? Acho melhor tentar responder as perguntas, que outro tema seria como aplicar uma pena, né? Como vai demorar um pouco, é melhor fazer em outra live, né? Prefiro até responder a pergunta, né? A pena ela só é considerada para cães e gatos, independentemente deles serem ambiente doméstico. Eles podem estar na rua, se são animais abandonados, a pessoa maltratar. Então, não necessariamente precisa ser animal que esteja dentro da sua casa, doméstico. Ele pode estar nas ruas também. O que tem que ser é cão e gato. Maltrato contra cães e gatos. Esse aqui é o aumento da lei. Então, agora, na verdade, se você tiver um cão e gato, só uma pergunta então, porque a gente pode ter cães e gatos em experimentos e a gente também pode ter cães e gatos em práticas, por exemplo, de rinhas, corridas de cães, que infelizmente são questões que ainda muitos insistem em praticar aqui no Brasil, né? A gente sabe que no Sul, recentemente, teve uma grande polêmica de um prefeito que está montando toda uma estrutura de uma pista de corrida de galgos em plena epidemia, né, do coronavírus. Ele pegou um recurso orçamentário alto e está insistindo em construir uma pista para corrida de cachorro. E o que a gente sabe é que essas práticas das corridas de cães, elas são muito cruéis com os animais, pelo sistema de criação, pelo que acontece para se treinar esses animais, né? Todo o trabalho que é feito com eles. Então, nesses casos, pode usar essa lei, né, doutor Frank? Sim, claro, claro. Só não pode usar para pesquisas científicas. Porque
Existe maus tratos, sim, em pesquisas, mas vai ficar para a pena antiga. Que essa pena, Perfeito. inicialmente, só se referiu ao caput do artigo, né? Não se Uhum. referiu ao parágrafo primeiro, que trata das experiências dolorosas ou cruéis. Então, essa pena existe, mas vai ficar mais branda, de 3 meses a 1 ano. Fora isso, sobre drogas, Outros terreiro de galo, animais, abandonado, só um rinho de galo, pouquinho. rinho de cachorro. Oi? Só um pouquinho, só para responder aqui. Tem pessoas perguntando, então os outros animais estão fora desse enquadramento? Estão. Essa lei, gente, para quem entrou depois que a gente tinha começado, às vezes um pouquinho, o doutor Frank deixou muito claro e a lei é muito específica. É uma lei que aumenta os crimes, uma lei contra os crimes para cães e gatos, que aumenta a pena de até 5 anos de reclusão para quem comete crime contra os animais. Como ele disse, precisa estar enquadrado na tipologia de crime, tá? Então, negligência, omissão, não entra nessa categoria. Então, a gente precisa entender que não é tudo que, na verdade, vai estar enquadrado nisso. Nem em relação às outras espécies, não. E em relação àquela questão que a pessoa muitas vezes não está tratando o animal exatamente do jeito correto, não é por isso que ela vai ser presa e vai responder por um crime, né? A gente tem que entender que as coisas precisam ser tratadas adequadamente. Por isso, teve alguém também aqui que colocou, doutor Frank, eu vou precisar fazer esse comentário com o senhor, mas então um policial mesmo pode ir lá e interpretar essa questão de maus tratos. A minha experiência particular, como médica veterinária, eu sou veterinária fazem 37 anos. Então, muitas vezes na minha vida profissional, como funcionária pública, ou eu chamei a polícia para evitar situações de maus tratos, ou foi o contrário. A polícia teve uma denúncia e pediu para a gente poder acompanhar. E o que eu vejo é que muitas vezes o policial não é bom ou ruim, ele não tem conhecimento para entender o que é maus tratos, né? Como o senhor bem falou, às vezes o animal não está com nenhuma lesão, mas ele é mantido numa condição, numa situação, por exemplo, de aprisionamento permanente, que ele tem uma situação de sofrimento muito importante. Então a gente precisa entender que tem que ter um profissional que interprete. E muitas vezes o policial não tem essa visão. Então eu vejo que essa lei também vai nos trazer a possibilidade agora, mas de forma mais insistente, de capacitar o pessoal da área da polícia para entender de fato o que eles têm que olhar, o que eles têm que entender. Eu mesmo já estou fazendo uma capacitação aqui para o pessoal que trabalha no serviço de controle animal, na área de bem-estar animal, para o agente fiscal poder agir com segurança diante das situações. E as situações são muito desafiadoras. Hoje mesmo eles me trouxeram esse caso, eu não trabalho mais nessa área, hoje eu trabalho na área ambiental, mas estou fazendo a capacitação e eles me trouxeram um caso que é muito complexo, muito complexo. Envolve a mudança de comportamento de um animal, envolve um animal que era manso e ficou agressivo, uma pessoa que aparentemente, pelos relatos e pelo ambiente encontrado, cuida do cachorro, mas o cachorro tem um comportamento que é muito sugestivo de que ele podia ser um animal agressivo pela comunidade do entorno. E eu já estou suspeitando que ele pode ter uma alteração neurológica que ele desenvolveu ao longo do tempo e por isso ele tem aquele comportamento. Então, o que eu fiz? Pedi que um veterinário do serviço fosse ao local, fazer uma avaliação inicial, e aí a gente vai ver o que vai conduzir desse caso. Porque o próprio tutor não quer ficar mais com ele, porque não tem espaço suficiente, enfim, teve questões, mas ele não quer maltratar o animal. Ele falou, se for para mim deixar esse animal numa condição ruim, eu prefiro eutanasiar, que aí a gente vai entrar num outro problema, né? Então, por isso, quando eu digo que realmente o médico veterinário é imprescindível, é a mesma coisa que tem coisa que só o médico pode resolver, não tem um outro profissional. Você não vai deixar o enfermeiro, o técnico de enfermagem resolver, é só o médico. Nesse caso, também é só o veterinário que tem competência legal de definir algumas questões. Certo, nós temos que ver o seguinte, né? A autoridade policial trabalha naquele momento do crime que ele chega ao local, indícios, né, de materialidade e autoria. A perícia é feita depois. Tem alguns veterinários até que fizeram o nosso curso lá, que eles falam que eles defendem que o veterinário vá junto com o policial e que o veterinário que vai dizer se tem maus tratos ou não. Mas não é isso que acontece, por exemplo, nos crimes contra o humano de homicídio. O médico da disciplina ele não vai naquele momento. Existem aqueles indícios de autoria e materialidade. A pessoa está Isso. desfaqueada, está baleada, já é o suficiente.
Não precisa um médico, um perito ir lá, a pessoa vai morrer até isso acontecer, né? Ela é socorrida, é feita a autuação, a pessoa é presa em flagrante, depois que é feita a perícia, depois que a pessoa está fora de perigo, que é feita a perícia no INL. Então, essa história do veterinário acompanhar o policial e o veterinário dizer se é maus tratos ou não, eu acho até que ele está usurpando a função do Poder Judiciário. Não é assim que funciona. Os crimes contra humanos não é assim que funciona. Existem aqueles indícios de materialidade e autoria. Lógico, todo mundo sabe quando o animal está maltratado, quando o maltrato é físico, ele está muito ferido, ensanguentado, com feridas, com larvas. Então, são coisas que não precisam. Nesses casos limítrofes, onde há uma dúvida se é uma negligência ou se é uma intenção, são casos que vão necessitar de uma perícia mesmo. Mas a perícia vai ser feita depois. Aquele animal pode ser apreendido naquele momento se o policial achar que ele está em situação de maus tratos. A perícia ela é feita depois, no momento posterior, como está no artigo 6º do Código de Processo Penal. O delegado, quando instaura o inquérito, ele pede perícia. Pede aí, os órgãos técnicos vão fazer. Só entendeu? Entendi. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu vou dar uma sugestão aqui que eu acho bem importante, doutor Frank. Do jeito que o senhor falou que esse Bruno Salles escreveu esse monte de bobagem a respeito da interpretação dessa lei, seria muito importante se o senhor pensasse em fazer um esclarecimento sobre essa lei para que a gente pudesse tornar isso mais público. Então, eu queria convidar o senhor, se o senhor pudesse fazer, lógico que o senhor vai querer publicar isso como um artigo, talvez, mas às vezes pequenos esclarecimentos, a nossa página do fórum, tanto no Facebook como no site, mas principalmente no Instagram, ela é muito visitada. Então, às vezes, pequenas informações, se o senhor pudesse pensar nisso, seria para nós uma honra ter esses esclarecimentos, porque eles são muito importantes, né? Mesmo em relação a isso da perícia, eu acho que isso é uma consideração muito importante que o senhor está fazendo, justamente para fazer esse comparativo, né? No caso de um humano e no caso de um animal. Você toma a iniciativa de tirar o indivíduo daquela situação, de reconhecer a questão e tudo aquilo que vai documentar de fato para embasar aquela situação de violência, ela pode ocorrer num momento subsequente e oportuno, né? Eu acho que isso é muito importante que o senhor está falando. É assim que ocorre com os humanos. O que eu tenho defendido aqui para a Polícia Civil, através da doutora Ana Paula, ela vai até fazer uma espécie de um roteiro, uma cartilha, que a Polícia Civil está assim confusa, né? Com esse policiamento. Agora não pode mais considerar um crime de menor potencial ofensivo, eles têm que agir como qualquer outro crime, abrir inquérito, fazer perícia, né? Então eles estão um pouco confusos. Eu próprio disse para ela deve seguir a minha sugestão de seguir o mesmo procedimento que já é feito, que eles já sabem fazer, para os crimes contra humanos. Por quê? Porque a lei não diferencia crime. Se é contra humanos é um procedimento, se é contra animais é outro procedimento, se é contra o meio ambiente é outro procedimento criminal, ele é único. Nós temos um código de processo penal. Evidentemente que tem crimes de menor potencial ofensivo, tem crimes contra a honra, mas o crime é tratado de uma maneira geral. Então não tem por que fazer diferente só porque a vítima é um animal. Ele tem que seguir o mesmo ritual, o mesmo rito de um crime comum, como outro qualquer, daquela mesma intensidade de pena. Tem uma pergunta importante aqui, olha, a Renata Santinelli, ela está perguntando o seguinte, tem uma pergunta, e os maus tratos ocasionados por prefeituras em canis públicos? Porque a gente sabe que em muitos locais os animais são recolhidos e mantidos em condições bem precárias. Como é que o senhor classificaria esse tipo de atitude? Bom, em termos do prefeito, ele poderia até responder a um processo por improbidade administrativa. Aí o Ministério Público é que teria que atuar. Então, a pessoa que tivesse provas, isso, conseguisse fotografias, tem que procurar o Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis. Agora, a parte criminal mesmo, específica, é só daquela pessoa que está maltratando naquele momento. Não existe responsabilidade criminal objetiva. Como existe no Código do Consumidor, por exemplo. Só aquela pessoa que faz a conduta, que tem a intenção de fazer aquela conduta, que vai ser responsável. O prefeito não vai estar lá, com toda certeza, não estará lá, e não vai ser responsabilizado criminalmente por maus tratos. Ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Isso é a defesa civil do animal, que é o que os senhores têm feito aí, o Fórum Animal, né? Que é a ação civil pública, a ação popular, para tirar aqueles cachorros de lá. Como tem feito para tirar cachorro de circo, animal de circo, de zoológico. Aí é a defesa civil, ação popular ou ação civil pública, para retirar. A parte criminal é só quem tem o dolo, aquele que fez, que teve aquela intenção, aquela conduta, diretamente ligado. Quer ver a diferença?
Excelente o seu esclarecimento. Muito bom, viu, doutor Franklin? Realmente foi muito interessante ter o senhor aqui todo esse tempo fazendo tantos esclarecimentos. Olha, eu estou preocupada porque pelo meu horário aqui, o nosso tempo já deu. Pode ser que daqui a pouco comece a contar o tempo aqui ou não. O que eu queria perguntar para o senhor tem alguns esclarecimentos a mais que o senhor gostaria de fazer ainda em relação a essa lei, que aumentou a penalização para o crime de maus tratos contra cães e gatos. E se o senhor aceitar, doutor Franklin, eu gostaria de marcar um outro dia com o senhor para a gente discutir alguns outros aspectos ligados a essas questões dos maus tratos, em relação inclusive aos outros animais, porque teve algumas pessoas que perguntaram em relação a isso, e eu acho que tem muito assunto para a gente esclarecer, e o senhor realmente trouxe muitas contribuições fundamentais, especialmente nesse momento de uma nova lei. Então, o senhor fique à vontade, por favor. Vamos encerrar aqui, falando só um pouco do que eu iria falar, a segunda parte, né? Eu fiz aqui uma simulação do caso do criminoso que fez aquela maldade com sanção, decepou as patas. Considerando só aquele crime isolado, se considerar os outros que ele cometeu, se fosse feito nos dias de hoje. Muita gente se preocupa, 5 anos é muito grande a pena, não é. Raramente uma pessoa condenada a pena máxima. Tem que fazer um reincidente várias vezes, tem que fazer muita coisa errada antes para que ela consiga ser condenada pela pena máxima. Aqui é diferente do direito americano. O juiz aqui não está livre para fixar uma pena como ele queira, dentro da margem legal. Né? O juiz tem que partir sempre da pena mínima. Então, no caso de sanção, se fosse cometida hoje, só a parte de decepar as patas, na hora de condenar, o juiz teria que considerar a pena mínima 2 anos. E faria alguns pequenos acréscimos. Dessa forma como ele executou, né, que foi muito cruel, ele amarrou o cachorro com arame farpado, ele decepou uma parte, decepou a outra, deixou de prestar socorro. Então, as circunstâncias do crime foram mais graves do que o normal, que já seria para esse tipo penal. Então, eu consigo, com isso, acrescer a pena em 1/6 só. Por causa dessa crueldade intensa, eu só consigo acrescer essa pena em 1/6, 4 meses. Então, a pena ficaria 2 anos e 4 meses. Eu poderia analisar as consequências do crime, que eu falei que o animal vai sofrer a vida toda, ele nunca mais vai conseguir ter uma vida normal. É uma utopia dizer que ele vai ficar como humano, com a cadeira de rodas, confortável, não é assim com o animal. Ele vai ter que tomar remédio contra a dor, então ele vai sofrer. As consequências foram mais graves do que aquelas que seriam normais para esse tipo penal. Então, eu consigo acrescer em mais 1/6. 1/6 vezes 2 dá 1/3, né? Então, eu ficaria com uma pena aqui, mais ou menos, de 2 anos e 8 meses de reclusão. Toda essa maldade, toda essa intensidade, essa crueldade porque ele cometeu esse crime, conseguiria crescer no máximo 8 meses a essa pena mínima de 2 anos. É muito pouco, realmente. E tem mais, se ele cometesse o crime, teria que reduzir a pena, pelo menos. Não, voltaria para 2 anos e 4 meses. Geralmente os advogados orientam os clientes, só confessa que já está tudo provado, confessa que é melhor que você tenha um atenuante. E essa atenuante de confissão, inclusive, anula a reincidência. A pessoa é reincidente, mas ela confessou, anula, não concordo com isso, mas é a posição do STJ, nossas leis são muito brandas. Então, raramente conseguiria mais do que 2 anos e 8 meses para esse tipo de crime. Então, ninguém vai ser condenado a 5 anos. Quando ele começar a fazer outros crimes de maus tratos, aí vai ser multireincidente, poderia um dia chegar a 5 anos, mas é muito difícil. Só isso que eu queria dizer. Perfeito. Mas o senhor pode continuar falando mais um pouco, porque o tempo não contou. Então, eu vou dizer para o senhor fazer as suas considerações finais. A gente encerra, doutor Fernando. E eu queria que a gente deixasse já previamente combinado de mais ou menos daqui um mês e meio, a gente retomar esse assunto, porque com certeza vários casos vão aparecer, né? Vários lugares vão registrar situações de aplicação da lei, e aí talvez a gente tenha vários exemplos para poder discutir aqui. O que o senhor acha? Sim, eu estou à disposição dos senhores, sempre que precisarem, quiserem minha presença, eu estarei aqui. Nós vamos ter tempo, porque a sua fala é muito boa, muito esclarecedora. Só para finalizar aqui, né? Muita gente preocupada com a pena excessiva, não é. Primeiro que não vai ser condenado a pena máxima, isso é uma hipótese muito difícil, raríssimo. Digamos que ele seja condenado a 2 anos e 8 meses, ele vai cumprir a pena no regime aberto, a não ser que ele seja reincidente. Mas se for só por esse crime, vai cumprir a pena em regime aberto, até 4 anos de condenação,
o cumprimento do regime aberto. Como os estados não têm estabelecimento prisional, chama-se casa de albergado, para acolher esses presos em regime aberto, significa que o preso cumpre esse regime de liberdade total. É uma prisão domiciliar que ele tem que se recolher à sua casa à noite, 10 horas da noite, agora está aumentando para meia-noite, o resto do dia ele fica livre. Aí vai ter que, de 2 em 2 meses, no fórum, justificar suas atividades, vai ter que, ele não pode mudar sem comunicar o endereço ao juiz, ou seja, ele vai ficar em liberdade. Então, na verdade, essa pena não é tão grande assim como as pessoas estão falando. Nem só ela é proporcional, que a pena contra os humanos, se fossem cometidas as mesmas condutas, seriam muito maiores, como nós já falamos aqui, como também, mesmo que a pessoa seja condenada, a primeira condenação não vai surtir um efeito muito grande. A pessoa vai continuar em liberdade. Mas já vai ser reincidente no próximo crime. Antes não, antes você pagava a cesta básica e acabou tudo. Agora não. Vai ficar registrado. Se fizer de novo, for reincidente, aí já passa para o regime semiaberto, já é preso, já fica com antecedentes criminais. Já é um progresso, mas é um degrau. Mas ainda não alcançamos o patamar que consideraria justo para É. crimes contra animais. Uma questão, doutor Frank, por exemplo, talvez uma coisa importante, né, que a gente esperaria que pudesse acontecer, é que essa pessoa não pudesse ter mais um animal vivendo junto com ela. Não quer dizer que ela não vai poder cometer alguma coisa errada contra um outro animal, como nesse caso do Sansão, o que aconteceu foi no animal do vizinho, né? O animal não era dele. A mesma coisa o senhor me falou hoje desse caso de Maceió, que o que a pessoa falou é que ele atropelou o cachorro, então ele ia dar um jeito no cachorro e pronto, e acabou. Quer dizer, aparentemente os animais não são da pessoa, mas o fato de não poder ter o animal, eu acho que era uma questão bem importante, porque nós tivemos um caso aqui em Jundiaí, São Paulo, onde eu moro, alguns anos atrás, que foi um caso bem emblemático. E foi um caso onde nós precisamos muito conversar com o juiz para poder, de alguma forma, achar uma solução para aquele caso. Era uma pessoa que saiu de um apartamento, deixou 2 cães de raça dentro do apartamento, sem água e sem comida, por um longo período de tempo, mais de um mês. Os vizinhos começaram a ouvir o barulho e não viam a pessoa voltar, ficaram com medo até que a própria pessoa estivesse lá dentro, tivesse acontecido alguma coisa com ela, chamaram a polícia e depois de muita insistência a polícia foi lá, arrombou a casa e um cachorro estava muito magro, o outro estava morto e já estava sendo comido por aquele cachorro. Muito bem. Gerou-se um boletim de ocorrência, foi feito tudo e não deu em nada. Passados mais ou menos 1 ano e meio, de novo, essa mesma pessoa, com a mesma raça de cachorro, foi encontrada morando num outro lugar, os cachorros muito magros, em condições ruins, e ele ainda se dizia adestrador de cães. Era um cão que chama pastor de Bordeaux, é um tipo de um cão pastor francês. E, na verdade, aí nós conseguimos que o juiz entendesse que ele não era uma pessoa de um crime primário, né? Ele já era reincidente numa situação complicada, que ele não poderia trabalhar. A gente queria que ele não trabalhasse como adestrador. Como é que ele vai trabalhar de adestrador sendo uma pessoa que trata um animal dessa forma, como ele tratava, né? E eu sei que o juiz conseguiu juntar vários fatores para evitar que ele pudesse realmente trabalhar como adestrador durante um período de tempo, de 1 ano, mas não mais do que isso, né? E assim, a nossa dúvida, inclusive, era como saber se de fato ele não estava trabalhando como adestrador. Aí tinha isso que o senhor falou, ele tinha que periodicamente ir lá, justificar como ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo, mas também a gente não consegue saber se de fato a pessoa não fazia isso de forma escusa, né? Então eu fico sempre muito pensando que às vezes a gente acha que deu um passo muito grande e acaba descobrindo que o passo não foi tão grande assim no aumento das penas para os animais, né? Eu queria deixar aqui considerado que no projeto de lei 1050, 1095, que foi feito pelo deputado Fred Costa, mas o deputado Celso Sabino fez o relatório e ele acrescentou bastante coisa nesse projeto de lei, onde previa tudo isso, previa inclusive condutas culposas, a negligência, né? Previa a pessoa ficar sem ficar com animais durante 3 ou 5 anos, eu não lembro, previa até um exame criminológico, que geralmente já está provado, né, pela teoria do link, quem comete crime contra animais violentos também comete contra seu próprio semelhante. Existe uma correlação de 70% a 80% desses casos. Então, esse projeto de lei foi um trabalho belíssimo do relator, o deputado Celso Sabino, só que ainda não está preparado
para esse avanço. Então, conseguiu-se aprovar, e há críticos, aqueles que são mais, né, mais rigorosos. Ah, por que só para cães e gatos? Porque foi a única forma de conseguir aprovar, em especial por causa dos deputados e senadores da Frente de Defesa da Agropecuária. Eles ficam muito preocupados em que o agronegócio fosse prejudicado. Então, jamais deixariam passar, eles são muito organizados, têm maioria na Câmara e no Senado, eles jamais deixariam passar um projeto de lei tão completo assim, que abrangesse todos os animais. Então, conseguiu-se um acordo das lideranças que passou dessa forma. Até me surpreendeu a criatividade deles, né? 2 a 5 anos, mas só para cães e gatos. Que, segundo o deputado Fred Costa, autor do projeto de lei, já corresponde a 90% das ocorrências de maus tratos. Então, já foi um grande progresso. Embora ainda não seja a pena que seja ideal para os casos, porque nós sempre partimos da pena mínima, e nossas leis são muito brandas, então não vai existir uma punição tão rigorosa assim. Mas já houve um grande progresso, porque, como a senhora falou, não dava em nada mesmo. É pagar a cesta básica quando pagar. Às vezes o promotor ficava com pena, a pessoa, não, eu sou pobre, eu nem para pedir direito, não pagava. Então, assim, a polícia está trabalhando mais nisso. Vamos partir para uma próxima etapa, né? Sei lá, 5, 10 anos, conseguir uma lei mais justa. Exatamente. Eu acho bem importante isso, porque eu só queria fazer uma consideração aqui para a gente ir terminando. É. Será que estão cortando o nosso tempo? Quando você cria essa dicotomia, que você não quer que nenhuma outra espécie faça parte, só cães e gatos, porque vivem dentro das nossas casas, e todo o processo do agro é um processo onde os animais são submetidos a maus tratos. Né? Então, não que não seja para nós, para mim, por exemplo, que sou veterinária, que entendo disso bem o que produção. Uma coisa assim.